Hoje em dia, normalmente compramos pão no mercado ou numa padaria. Mas você já viu como é feito o pão? Você já observou como e por que a massa de pão cresce daquele jeito? Jesus conta a história de uma mulher fazendo pão. Esta mulher apanha 3 medidas de farinha, esconde dentro delas o fermento e espera tudo ficar levedado. Na época de Jesus, o fermento ou a levedura era um pedacinho da massa fermentada de uma fornada anterior que era juntada à nova massa e muito bem sovada, fazendo-a crescer. A tarefa de fazer pão em casa era muito comum na época do Novo Testamento. Alguns estudiosos se preocuparam em calcular a quantidade de farinha ou a quantidade de fermento. Porém, a quantidade pode variar dependendo do local e de quem fazia. Portanto, não se aplica aqui nada mais que um processo comum da vida diária. Muitos já interpretaram essa parábola em termos especulativos. Jerônimo, por exemplo, identificou a mulher com a igreja. Outros têm indicado as 3 medidas de farinha como sendo os 3 ramos da raça humana, descendentes de Cão, Sem e Jafé, ou os gregos, judeus e samaritanos, ou ainda o coração, a alma e a mente. Ainda há outros que declaram que o fermento é algo negativo. Segundo esses, o fermento não representa a vida positiva ou a influência abençoada do Evangelho, mas exatamente o contrário, afirmando que na Bíblia o fermento sempre é uma representação do pecado, como nas afirmações o fermento de Herodes, o fermento dos saduceus. Apesar de engenhosas, essas ideias não são coerentes. Em Mateus 16, versículo 6, Jesus mesmo usa o fermento como símbolo do mal, quando diz: "Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus." Mas nessa parábola, de forma alguma poderíamos fazer essa associação, pois aí Jesus estaria dizendo que o reino dos céus é semelhante ao mal, e isso seria ridículo. O fermento, no pensamento hebreu e judaico, nem sempre foi considerado um símbolo do mal. O pão fermentado era oferecido na festa das semanas ou festa da colheita, porque representava o alimento diário que Deus provê para o sustento humano. Precisamos lembrar também que a linguagem bíblica não é estereotipada. A mesma figura representa, às vezes, realidades opostas. Por exemplo, o diabo é comparado ao leão que ruge em 1 Pedro 5,8. Mas também Cristo é representado como o leão da tribo de Judá em Apocalipse 5,5. A serpente pode ser representação de Satanás em Gênesis 3. E em João 3,14 ser um tipo ou um modelo para Cristo. Ou seja, o contexto sempre vai definir o significado de um símbolo na Bíblia. Assim, é melhor pensarmos no fermento como um poder transformador interno. Nesse sentido, o fermento não possui aqui um sentido negativo, mas positivo. O fermento, uma vez adicionado à farinha, pode permear toda a massa, até que cada partícula seja atingida. O fermento fica invisível, mas depois todos podem ver o seu efeito. É assim que o reino de Deus demonstra o seu poder e sua presença no mundo. A parábola do fermento provavelmente ilustra a natureza poderosa e invencível do reino de Deus. O reino vem através de Cristo Jesus e como uma presença pessoal e transformadora. Opera da mesma forma como o fermento, interior e silenciosamente, mas com poder transformador. A vinda do reino significa uma completa mudança na ordem das coisas, onde a presente ordem má do mundo e da sociedade é completamente deposta pelo reino de Deus. Às vezes, parece que o ministério de Jesus não teve evidências de ter iniciado tal transformação.
Ele pregou a presença do reino de Deus, mas o mundo continuou como antes, sem alteração. Como então a mensagem de Jesus poderia ter inaugurado o reino de Deus nesse mundo? A resposta de Jesus nessa parábola é que quando uma quantidade de fermento é colocada numa quantidade de massa, nada parece acontecer. De fato, o fermento parece ser quase todo engolido pela massa. Mas aos poucos, algo acontece, tendo como resultado a completa transformação da massa de farinha. Você já percebeu que você faz parte dessa massa fermentada que irá transformar o mundo à sua volta? Será que temos feito a nossa parte proclamando suficientemente a única mensagem que pode causar essa transformação no mundo em que vivemos?